Boa noite, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Falha de segurança ou sabotagem? Vice-líder do governo no Congresso, deputado Carlos Zaratini, fala ao ICL sobre os vídeos dos atos golpistas. A conta chegou. STF vai analisar os casos de mais de 200 denunciados por golpismo. Quem analisa é a advogada Maíra Réquia. Cobertor curto. Inadimplência de empreendedores bate recorde no país. Veja com o economista André Roncalha. Com açúcar e com afeto. Compositor e escritor Chico Buarque recebe prêmio Camões em Portugal com 4 anos de atraso. 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade. Quem conta é Heloísa Vilela. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha e tem ainda a opinião de Guga Noblat e César Calejon sobre os principais temas do dia. Beijo no coração, Chico. Muito boa noite, Chicago, Campinas, Uberlândia, Trancoso, Carazinho, Rio Pardo, BH e Bombinhas. Boa noite, César Calejon. Boa noite, querida. Boa noite, comunidade CL. É um prazer estar com vocês. Vamos fazer nossa conexão com Brasília. Vou chamar em dose dupla Heloísa Vilela e Guga Noblat. Boa noite para vocês. Boa noite, Elô, primeiro. Boa noite, pessoal. E aí, Guga, beleza? Boa noite, Tamo junto. Vamos nessa. Tudo certo. Vamos começar com o nosso primeiro convidado, que é o deputado Carlos Zaratini. Muito boa noite, deputado. Deputado federal pelo PT de São Paulo e também vice-líder do governo Lula no Congresso. Boa noite para o senhor. Boa noite a vocês, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer a gente poder participar aqui do programa. Vamos lá, deputado, porque no último domingo o GSI liberou as imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas em 8 de janeiro. São 160 horas de gravação. E uma imagem que chamou muito a atenção mostra a tropa do GSI que descansa e ri durante a invasão do Planalto. O senhor acredita que o que aconteceu foi uma falha de segurança ou seria uma sabotagem? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender esse contexto, né? A gente vinha de acampamentos preparatórios na frente dos quartéis para tentar emular a movimentação dos militares. Nós tivemos a tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Nós tivemos o atentado na Polícia Federal. Então, ali se tratava de uma escalada, com o objetivo, sim, de fazer essa manifestação que acabou em destruição do Palácio do Planalto, do Palácio do Congresso Nacional e do Palácio do Supremo Tribunal Federal, né, com a esperança de que as Forças Armadas socorressem ou apoiassem esse movimento. Logicamente que dentro do Palácio havia, como ainda há, né, pessoas ligadas ao governo anterior, especialmente no GSI, onde quem comandava era o general Heleno, um dos maiores golpistas desse governo Bolsonaro. Então, é muito provável, isso nós vamos ter a oportunidade da CPMI investigar, a participação de membros do governo, do GSI e de militares na tentativa de organizar esse golpe contra o governo Lula. Deputado, obrigado por aceitar o convite do programa. A gente viu ao longo aí, então, dos últimos dias essa questão sendo levantada. A emissora que veiculou fez isso de uma maneira bastante peculiar, para utilizar um eufemismo aqui. E ao longo do dia hoje surgiram rumores de que os bolsonaristas na Câmara estariam repensando as próprias posturas no que diz respeito a apoiar a instauração da própria CPMI.
porque, como o senhor mesmo disse, né, tem uma série de provas que deixam muito claro que os bolsonaristas invadiram, depredaram, seguindo orientação da liderança do próprio governo Bolsonaro. Como é que você avalia isso, deputado? Te parece que a CPMI, de fato, vem, isso significa um tiro no pé desses parlamentares que estiveram envolvidos com a organização desses atos e que tanto demandaram? A pergunta efetiva aqui é, esses bolsonaristas estavam blefando e, uma vez que a CPMI deve ser instaurada, esse blefe cai? Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, nada em termos de propaganda do bolsonarismo deve ser analisado segundo a nossa ótica e a nossa forma de pensar. O que eles usam é a tática da fake news. Então, o que eles querem com essa CPMI é apresentar a versão deles, a versão de que houve uma infiltração petista, né? Eles vão ter que comprovar de alguma forma, mas eles querem apresentar essa versão e utilizar a CPMI para discursos, para lives, para todo tipo de utilização via internet, para criar para o seu público, para a sua bolha, uma versão diferente daquela que é a real. Então, eu não sei se eles vão desistir da CPMI, né? Porque faz parte da agitação e propaganda dos bolsonaristas esse método. O método de ocupar o máximo possível as redes sociais e colocar lá a versão deles. Então, eu não ouvi até agora essa possibilidade de recuo. Eu acho que é muito difícil para eles recuar e acho que sequer do interesse deles. Eles, no meu modo de ver, eles vão querer manter e vão querer utilizar a CPI para fazer a propaganda dessas teses absurdas sobre o 8 de janeiro. Elô, já vou passar para você. Deixa eu só fazer uma pergunta para o deputado, só para entender. O governo vai conseguir controlar a CPMI? Como é que o senhor analisa esses próximos passos, uma vez instaurada? Olha, não só nós temos a nossa base, os nossos deputados do PT, dos partidos aliados que ajudaram Lula a ganhar essa eleição, mas também existem inúmeros partidos do chamado Centrão que estão indignados com o que foi feito no 8 de janeiro. Vamos se lembrar aqui, vamos recordar que tanto Pacheco, Rodrigo Pacheco, como Arthur Lira manifestaram claramente a sua revolta contra aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Então, acho muito difícil que esses partidos compactuem com qualquer ação visando inocentar os bolsonaristas, inocentar aqueles que tentaram dar o golpe, né? Vai ficar muito ruim para o Arthur Lira e para o Pacheco se isso ocorrer. E eu acho que eles não estão dispostos a fazer esse recuo em relação à posição que eles tiveram no próprio dia 8, 9, 10 de janeiro, na sequência daquilo que aconteceu. Heloísa Vilela. Boa noite, deputado. Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Eu ouvi agora há pouco de pessoas que conversaram com líderes da oposição, líderes dos grupos bolsonaristas, que se ficar claro que Lira, em aliança com o governo, vai ter a presidência e a relatoria dessa comissão, se os bolsonaristas não estarão no comando dessa comissão, que eles estão pensando em não indicar nomes para as vagas que eles terão. E aí me parece que a CPI não acontece. Então, isso já está sendo conversado aqui nos corredores da Câmara. O senhor acha que isso é possível? Porque nos últimos dias a gente viu uma virada completa dos interesses, né? O governo partiu para cima, disse agora a gente quer essa comissão sim, agora a gente quer levar isso até o fim. E, claro, a gente sabe que isso tem um custo para o governo, para as pautas do governo, mas também tem um custo para a história do Brasil, de passar limpo toda essa situação e não fazer como a gente fez com a ditadura militar, né? Então, agora parece que existe uma possibilidade de recuo. Isso seria factível, eles não indicarem ninguém e com isso a CPI cair? Olha, primeiro que eles são minoria, né? Os bolsonaristas aí são minoria na comissão. Então, não existe hipótese deles indicarem o presidente e, consequentemente, o relator, né? Porque
normalmente quem indica o relator é o presidente, com base num acordo, né? O acordo da maioria não vai ser dar a eles a relatoria, nem sequer a presidência. Nós vamos procurar ter presidente e relator, que até eventualmente pode não ser do PT, nem dos partidos de esquerda, mas alguém que esteja comprometido com a democracia, comprometido com a preservação das instituições. Então não existe possibilidade daqueles que queriam pôr fogo no Congresso, pôr fogo no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, não existe possibilidade de compactuar com eles. Deputados e deputadas que participaram da mobilização a favor desse golpe, eles, evidentemente, estarão isolados, né? Se eles não ocuparem as suas vagas, ainda assim a maioria poderá instalar a CPMI. Agora, evidentemente, que se eles desistirem, nós vamos também repensar, porque o nosso projeto é aprovar propostas que melhorem a vida do povo brasileiro. Então, o que está no nosso foco? É aprovar o Bolsa Família, aprovar o Minha Casa Minha Vida, aprovar o Mais Médicos, é a gente aprovar a nova lei fiscal, aprovar a reforma tributária. Tudo isso é o nosso foco, né? Porque esses acontecimentos de 8 de janeiro já tem processo na justiça, já estão caminhando e não seria, no nosso modo de ver, necessário uma CPMI. Agora, se a CPMI for lida, como vai ser na quarta-feira na sessão do Congresso Nacional, nós também não nos absteremos de participar, de colocar muita energia para derrotar essas teses falsas que eles tentam levantar. Guga, e mais do que isso, investigar profundamente o papel de deputados, deputadas, senadores e senadoras que insuflaram esse movimento. Tá certo, com certeza. E, Guga, tem uma cena que mostra que o presidente Lula esteve lá depois da invasão, às 9h32, e fica bastante irritado, né, com o que ele viu. Só que a extrema-direita está espalhando nas redes que ele estava lá durante a invasão, né? Entre outras fake news, por exemplo, que tinham petistas infiltrados entre os bolsonaristas /golpistas. As redes continuam produzindo fake news mesmo com as imagens que vieram à tona. Eles não, a intenção é essa, né? A intenção é deturpar os fatos e por isso que eles propuseram uma CPMI que agora começam a voltar atrás. Eu queria perguntar para o Zaratini sobre qual vai ser o endosso que o PT fará ou não aos argumentos do Gonçalves Dias na CPMI. O Gonçalves Dias, ao ser ouvido pela Polícia Federal, ele disse que houve um apagão geral no sistema, pelas faltas de informações para tomadas de decisões. E ele disse que não foi informado antecipadamente pela ABIN sobre o perigo de uma possível invasão. Porém, há informações no sentido contrário, de que a ABIN teria informado ele sim, e que o que não houve foi um apagão de competência, que ele não atuou da maneira correta, que ele deixou os helenistas lá no GSI por muito tempo, enfim. Qual que vai ser a posição do PT na CPMI? Vocês vão endossar essa posição do Gonçalves ou vocês vão na linha de que pode ter havido incompetência por parte dele? Olha, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar, dia 8 de janeiro o governo tinha apenas 7 dias, né? E não era possível, eu não acredito que era possível, tão imediatamente assim, resolver o problema de substituição de quase que todo o quadro do GSI. Então, é muito difícil fazer isso. No entanto, né, a gente tem que avaliar. O secretário de Segurança Pública estava nos Estados Unidos, agora está preso, né? O secretário de Segurança Pública não organizou a Polícia Militar do Distrito Federal para impedir que aquela turba chegasse até a Praça dos Três Poderes. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, o batalhão de guardas do Palácio do Planalto não estava reforçado. Quem tem essa responsabilidade? Nós ainda não sabemos. Pode ser que seja o general Gonçalves Dias, pode ser que seja o Comando Militar do Planalto ou o Comando do Exército. Então, a gente tem que averiguar isso. Eu realmente não tenho uma opinião definitiva. O que eu tenho opinião é que o general Gonçalves Dias
até prova ao contrário, foi uma pessoa leal ao presidente Lula, foi uma pessoa que nunca deixou de apoiá-lo, foi uma pessoa que nunca deixou de apoiar a democracia, nunca teve nenhum viés golpista. Então, eu posso até concordar, de acordo com aquilo que a gente apurar, que houve falhas do general Gonçalves Dias, mas de forma nenhuma eu acredito que ele tenha traído ou que ele tenha participado de qualquer conspiração para que houvesse todo aquele movimento no Palácio do Planalto. Perfeito. Tem uma questão aí que eu acho que é muito premente e eu vou te passar, Elo, em um minutinho. A gente tem, as imagens são irrefutáveis. O que a gente tem em termos de imagem... Veja, algumas questões aqui a gente precisa endereçar com muita propriedade. O Bolsonaro utilizou, Rô, essa narrativa durante 4 anos. Ele utilizou datas cívicas, ele utilizou personalidades, ele utilizou, enfim, um sem número, não só de subterfúgios, mas de personalidades e de datas que são carregadas de uma simbologia muito intensa. Quando as pessoas invadem, elas invadem entoando mantras que foram determinados pelo próprio bolsonarismo, como todo poder emana do povo e esse tipo de coisa, que supremo é o povo, que o bolsonarismo reforçou para que essas pessoas, portanto, invadissem e depredassem o Congresso Nacional. A gente tem imagem de gente tentando saquear caixa eletrônico dentro do Congresso Nacional. A gente tem essas imagens das pessoas... Aí, ó, essa, por exemplo, imagem que vocês veem aí, um patriota, entre aspas, bolsonarista, terrorista, tentando saquear um caixa eletrônico durante o que foi a invasão e depredação do Congresso Nacional. Então, tudo isso, existem evidências muito sólidas que apontam para quem são os mentores intelectuais desse crime, quem que são os financiadores. Tudo isso, caso a CPMI seja de fato instaurada, vai ficar muito claro. O que eu gostaria de saber da Elo, eu acho que não sei o quanto isso está circulando aí nos bastidores do poder, Elo. A gente ouve algumas especulações ao longo dos últimos dias de que talvez o Lula, terminasse o GSI. Se o GSI seria encerrado, se o governo vai de alguma forma tentar desbolsonarizar e vai manter a mesma estrutura. A gente sabe que não houve um processo de transição no que diz respeito ao GSI, à defesa, e que todas as outras áreas contaram com um processo de transição. O que você traz para a gente nesse sentido? Você tem escutado esse tipo de conversa aí, Elo? Olha, o que a gente escutou e que veio à tona no discurso do ministro Flávio Dino, ele deixou bem no ar e bem possível essa possibilidade do GSI acabar. Numa entrevista que ele deu no fim da semana passada, ele levantou essa hipótese, talvez seja o caso de terminar, não sei, né? Não falou assim com garantias, mas o presidente Lula ficou de analisar essa questão quando ele voltar dessa viagem para a Europa, dessa viagem a Portugal e Espanha. Então, esse é um tema importante, delicado, mas que talvez seja a hora de lidar com esse assunto, né? Muita gente acredita que não tem motivo para o GSI existir, que ele poderia ser abolido como já foi no passado. Então, é uma possibilidade. Agora, eu não tenho nenhuma outra indicação a não ser o que transpirou na entrevista do ministro Flávio Dino. Agora, eu queria aproveitar e perguntar ao deputado, com relação à CPI, quais seriam os 2 ou 3 primeiros nomes que o senhor gostaria de ver depondo nessa CPI e por quê? Qual seria o seu foco para essa CPI? Olha, muita gente fala de que a gente tem que convocar o Bolsonaro, né? Eu também acho que é importante ouvir o Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que construir, sabe, reconstruir a história, né? O que aconteceu? Então eu gostaria de ouvir o general Braga Neto, que foi ministro da Defesa. Eu gostaria de ouvir o antigo comandante do Exército, que era a favor de manter os acampamentos, que não queria retirar os acampamentos.
eu seria a favor de ouvir o general Heleno, né, que era o chefe do GSI. Então, essas três figuras me parecem muito importantes, antes que a gente tenha que ouvir o Anderson Torres, seria um quarto nome, né, antes da gente ouvir o Bolsonaro. Né? É lógico que a gente precisa chegar lá, mas nós precisamos chegar lá com elementos, né, que a gente possa entender melhor a história. O que se passava no Palácio do Planalto, as tentativas de inviabilizar as eleições, jogando desconfiança sobre a urna eletrônica, né? A mobilização do Exército, né? do setor de informática do Exército para desacreditar a urna eletrônica, né? Os acampamentos não só em Brasília, mas em vários lugares do Brasil. Então a gente precisa ter uma apuração de tudo isso, né? E como que isso se linkava com as falas do Bolsonaro, os recados que ele mandava, os twitters que eram postados pelo Carlos Bolsonaro, como é que tudo isso se articulava. Então eu acho que é importante para que a gente demonstre, que eu tenho convicção disso, de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado, logicamente, não seria aquela turba ocupar os três poderes, a sede dos três poderes. Teria que ter um passo adiante, que esse passo seria a participação das Forças Armadas para exatamente retirar do poder o governo legitimamente eleito do presidente Lula. Queria voltar à pauta do general cotado para o GSI, porque o presidente Lula se reuniu em Brasília na última quinta-feira, antes de viajar, com o general da reserva do Exército, Marcos Antônio Amaro. O militar é um dos principais cotados para assumir o Gabinete de Segurança Institucional, no lugar do também general Gonçalves Dias, que pediu demissão da pasta. Então, essa é a última informação que a gente tem, deputado. Só queria confirmar com o senhor acha que o general Amaro é realmente um dos cotados para assumir a pasta do GSI? O general Amaro, se eu não me engano, ele foi do GSI no governo Dilma. Né? Dilma, então, isso. Ele, durante muito dialogou, né, com as nossas equipes daquela época, as equipes do governo daquela época. E muitas pessoas que participaram do governo daquela época têm uma impressão muito positiva do general Amaro. Né? Então, é uma pessoa que goza de uma razoável confiança dentre os quadros que participaram do governo Dilma. Né? Então, é um nome possível. Agora, veja bem, está se falando em acabar com o GSI, né? Nós precisamos, lógico, pode até acabar com o órgão GSI, pode transformar em casa militar, como era antigamente, né? Mas o fato é que o GSI presta alguns serviços, como, por exemplo, a segurança do presidente da República, dos seus familiares, né? De eventos em que o presidente participa, né, e que alguém vai ter que fazer. Então, logicamente, se acaba o GSI, quem é que vai fazer esses eventos? Né? Quem é que vai prestar segurança nesses eventos? Tem outros programas, como o programa nuclear, que a coordenação está no GSI. Eu acho um absurdo estar no GSI. Uma outra coisa que já fazia parte do GSI era a ABIN. Né? A ABIN estava na estrutura do GSI. E agora está na Casa Civil, que eu não acho também o melhor lugar. O melhor lugar da ABIN era exatamente ligado à presidência da República, para que as informações coletadas pela ABIN fossem diretamente para o presidente da República, para ele tomar suas decisões. Né? Então, eu acho que precisa, de uma forma geral, de uma reestruturação do sistema brasileiro de inteligência, né, que está bastante abalado depois de tudo isso que aconteceu. Perfeitamente. Noblar, aí tem uma questão você quer complementar a fala do deputado? Não, eu ia dizer, não, só para complementar, de fato, o general Marco Antônio Amaro, que está sendo cotado para o GSI, ele é apelidado como a sombra da Dilma. O pessoal adora apelidar de sombra, né? Ele seria o da Dilma, que foi chefe da segurança presidencial e depois foi do GSI. E agora, se o Lula colocar um general da reserva no lugar do que foi demitido há pouco, ou no lugar do Ricardo Capelli, que agora está de interino, é um sinal de que ele vai manter a estrutura do GSI militarizada.
O GSI ele tinha cerca de 900 militares. Eu não sei se continua com esse número, mas no final da gestão do general Heleno eram 900 militares. E com o Gonçalves Dias, ele chegou a trocar, parece que 30% desses militares que estavam ali, mas falta um número gigantesco ali de pessoas que foram colocadas a mando do general Heleno, e esse vai ser o trabalho agora do Capelli e quem sabe futuramente do Marco Antônio, continuar trocando de postos esses que não são confiáveis, porque afinal de contas o GSI, pelo que mostram as imagens, de fato atuou a favor do golpe. Dos 9 militares que são flagrados circulando dentro do Palácio do Planalto, nessas imagens que estão sendo agora disponibilizadas, de 9, 7 são de total confiança de Jair Bolsonaro. Então é uma turma do Bolsonaro que ainda está ali dentro e que de fato é um trabalho difícil você trocar essa gente toda, e tinha só uma semana de governo, enfim, mas esse é o fato, é a turma que a gente sabe que contribuiu com o golpe é bolsonarista, e isso é inegável. Exato, e aí esse é um ponto fulcral, Rô, a meu ver, pelo menos eu fiz essa análise no fim da semana passada, que independentemente de terminar o GSI ou não, o que o novo governo, a meu ver, pelo menos não pode tolerar, é que você tenha quadros bolsonaristas dentro de estruturas fundamentais e que estejam em condição de sabotar o novo governo. Então, independentemente do que aconteça, isso precisa ser trabalhado com muita propriedade para que a gente consiga passar por esse processo de desbolsonarização do governo federal, como o Guga muito bem colocou. A gente sabe que não é algo tão simples, que é algo que vem sendo trabalhado há anos e que você não consegue fazer isso em 1, 2 ou 3 semanas. Elô, tem uma questão que eu gostaria de explorar contigo, que é o PL, ao que tudo indica, está definindo nomes para CPMI, e nomes que incluem aí figuras como o André Fernandes, o Eduardo Bolsonaro, que são figuras que a gente sabe que participaram ativamente do que foi a invasão e depredação durante o 8 de janeiro. Como é que você avalia essa questão e o que você pode trazer de novidade nesse sentido, Elô? Os investigados investigando, né? Meio estranho. Pois é. Exatamente, desde o começo de que se começou a se discutir essa CPI, já vinha sendo levantada essa questão, como que um dos apoiadores que fotografou o golpe, né, a tentativa de golpe, que convocou nas mídias sociais para que as pessoas fossem lá, que comemorou o que estava acontecendo, como que ele pode querer ser o presidente ou o relator dessa comissão que terá que investigá-lo? Ele terá que depor. Como que o filho do ex-presidente, que é um dos implicados nessa tentativa de golpe, pode fazer parte dessa comissão? Se houver uma insistência muito grande do PL para que esses nomes participem dessa comissão, vai ficando para mim cada vez mais claro que eles estão vendo que eles não vão conseguir nada do que eles pretendiam com essa comissão e estão jogando para melar na linguagem popular esse trabalho. Então, a mim me parece que é isso, é uma tentativa de provocar mais confusão e não de ter a CPI em si. Tá certo. Eu gostaria de ler um tweet que acabou de ser postado pelo novo, né, quer dizer, pelo chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli. Olha só, uma reunião dele com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos assuntos encaminhados ao STF e se colocar à disposição para eventuais novas solicitações que auxiliem na apuração dos fatos inaceitáveis ocorridos no dia 8/1. E, deputado, queria aproveitar também porque o Capelli fez uma provocação ao general Heleno, né? Onde está Heleno? Heleno sumiu? Por que se esconde? Né? Queria a opinião do senhor sobre essa provocação do chefe interino do GSI, por favor. Olha, esse pessoal do governo Bolsonaro, esse pessoal que comandava essa tentativa de golpe, evidentemente devem estar bastante receosos do que vai acontecer, né? Porque eles trabalharam o tempo todo para barrar o processo democrático das eleições, né? E depois a transição para o novo governo,
né? E não chegaram, o Bolsonaro não chegou nem a transmitir a faixa para o Lula. Então, esse pessoal deve estar bastante preocupado, e evidentemente alguns estão se escondendo. Outros, como você citou, aqueles que podem participar aí da CPI, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, eles vão estar na CPI para tumultuar a CPI. A CPI vai ser uma coisa que, eles participando ou não participando, vai ser uma melê geral, entende? Porque a tática deles é impedir os outros de falar, é criar obstrução sempre que as coisas vão ficando evidentes e, quando é a favor deles, criar todo o tumulto para também incensar. Então, o tipo de ação parlamentar dessas figuras é terrível, né? O Nicolas, né, aquele deputado de Minas Gerais, são camaradas do tumulto, né? Eles não são parlamentares que têm diálogo, então é uma forma de tumultuar. Agora, nós também vamos exigir do presidente Arthur Lira que imponha uma ordem no plenário e nas comissões. Não é possível a gente continuar tendo sessões do plenário e sessões de comissão onde esses indivíduos ficam tumultuando o tempo todo, né? Nós precisamos ter um debate organizado e eles têm que respeitar a forma como se faz debate no parlamento. Não é o movimento deles onde quem grita mais consegue enganar os outros ou fazer com que os outros acatem. Aqui tem um debate político, tem votação, tem uma sistemática que tem que ser respeitada. E, deputado, só para finalizar, como enfrentar as fake news durante a CPMI, para que não vire, de fato, um palanque de notícias falsas? E dentro disso, só para complementar... Não, Zaratina, dentro dessa pergunta, como lidar com as fake news e qual é a maior preocupação? São essas fake news ou o PT dinamitar as pontes com os militares, se eles acabarem sendo convocados e acabarem sendo encrencados pela CPI? É a fake news, como lidar e qual que é o medo maior? É com os militares ou com as fake news? Olha, Guga, eu acho que prevaleceu dentro das Forças Armadas um setor que é contrário à tentativa de golpe militar, né? Ainda que, como disse o general Tomás, numa gravação que fizeram de uma fala dele, uma fala restrita, mas que foi divulgada, ele falou, nós não votamos no Lula, mas nós temos que acatar o resultado das eleições. Então, no meu modo de ver, prevaleceu dentro das Forças Armadas essa visão, certo? E, ao mesmo tempo, aqueles que são maioria, no meu modo de ver, dentro das Forças Armadas e que têm essa visão, também não querem se misturar com essa tentativa de golpe. Eles precisam se afastar disso. Eles têm uma vida profissional pela frente. Eles têm objetivos individuais e coletivos. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm missões a cumprir no Brasil que não é essa de dar golpe, que é a missão de defender a soberania nacional, defender o nosso território, defender a nossa integridade. Então, isso eles têm que cumprir, eles têm que ter meios, eles têm que ter equipamentos, eles têm que estar organizados, né? E isso é um trabalho cotidiano. Esses caras que ficaram tramando, participando de ações de fake news, eles têm que ser isolados. E nós temos que isolar essas figuras. Então, nós não estamos aqui falando de envolver o Exército, a Marinha e a Aeronáutica na sua totalidade. Nós queremos tirar os golpistas de lá. Entende? Então, isso é o nosso objetivo. E aqueles que participaram dessa tentativa de golpe vão ter que ser realmente afastados desse convívio aí com os militares. Esse é o meu ponto de vista. Então, quando a gente vamos lá, vamos ouvir essas figuras, isso aí, no meu modo de ver, não pode de forma nenhuma contaminar aos militares da ativa, aos militares que estão participando do seu trabalho de dia a dia, né? Esses nós queremos que eles sejam prestigiados, que eles cumpram o seu trabalho, que eles continuem trabalhando em defesa do Brasil, do povo brasileiro. Golpistas fora. E só para finalizar, deputado, então qual seria a estratégia para lidar com as fake news durante a CPI, para que não vire um grande palanque? Nós precisamos muito de vocês,
Nós precisamos muito dos blogs, da internet, daqueles que defendem a democracia. Nós vamos ter que fazer uma guerra, né, na internet para derrotar as fake news. Enquanto a gente não aprovar aqui a lei que devemos votar esta semana, a lei das fake news, que vai exigir que as redes retirem, né, aquelas mentiras e que não deixem disseminar mentiras, enquanto não aprovar isso, enquanto isso aí não estiver sancionado em execução, nós vamos ter que fazer uma batalha pelas redes. E aí é aquela guerra. Eu acho que a gente tem todas as condições de ganhar essa guerra também. Conte conosco, deputado Carlos Zaratini, e muito obrigada por sua participação aqui no ICL 2. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a vocês também, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zaratini. Elô e Guga continuam com a gente, porque agora é hora de falarmos sobre cultura. Vamos aquecer o nosso coração um pouquinho, porque finalmente hoje o cantor e compositor Chico Buarque finalmente recebeu em Portugal, depois de 4 anos, o prêmio Camões de Literatura. Ele fez um discurso emocionante, que diz muito sobre o momento do país. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta a conversar. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que... Durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. Heloísa Vilela, uma cerimônia tipicamente à la Chico Buarque, né? Foi mesmo. É difícil até a gente comentar alguma coisa, acrescentar alguma palavra ao discurso do Chico, que é quem sabe melhor usar o nosso vocabulário, o nosso idioma, né? Mas eu acho que foi assim, vários pontos foram muito interessantes. O presidente Lula, por exemplo, terminou o discurso saindo do script. Aliás, um script muito bem escrito, citando os personagens das músicas do Chico. Mas aí ele contou uma história, ele disse que quando ele era mais jovem, ele pequeno, ele perguntou para a mãe dele, falou, eu queria ser escritor, escrever música, escrever romance, poesia, e que a mãe dele disse, olha, isso não vai dar para você não, porque 2 anos antes de você nascer, nasceu um rapaz que já vai fazer tudo isso, que é o Chico Buarque. E aí, maravilhoso. E aí ele perguntou para a mãe dele, e eu vou fazer o quê então? Ele falou, se prepara que você vai ser presidente. E o Chico, ele fez um discurso muito bonito, onde ele lembrou muito o pai dele, que foi uma coisa muito emocionante. Ele contou como o pai foi importante para o desenvolvimento da carreira dele como escritor, né, no uso da linguagem, recomendava livros, e ele falou, bom, se ele estivesse vivo, ele estaria aqui no meu lugar, eu estaria na plateia. Então foram muitos momentos assim realmente muito bonitos, muito sentidos, eu acho que para os brasileiros todos, de ver o nosso grande compositor, né, o nosso grande escritor ali, aquela tão bonita, tão sincera, né?
E Guga, teve um trecho que eu me diverti muito, eu acho que quem assistiu também deve ter dado boas risadas, que foi o Chico brincando, né, falando que a namorada dele, a esposa, tinha ido lá do outro lado da rua comprar uma gravata para ele e tal, ele estava emocionado, depois riu, porque afinal de contas, esse assunto virou um negócio, né? Essa bobagem da gravata comprada com dinheiro próprio e não com dinheiro do cartão corporativo, uma gravata numa loja em frente ao hotel, e que virou essa confusão toda. Imagina se um dia a Janja comprar 51 imóveis com dinheiro vivo, a treta que não vai ser, porque uma gravata já virou isso. Mas, enfim, foi uma boa alfinetada do Chico, e esse discurso dele também foi muito bonito, né? Um discurso bonito de se ouvir, até dá uma emoçãozinha aqui na gente, é porque finalmente os artistas podem voltar a ser valorizados, a serem discutidos e admirados pela sociedade, e não mais como era na época do Bolsonaro, quando os artistas eram tratados como inimigos, como adversários. O Bolsonaro, ele via a classe artística como opositores, e os opositores para ele são inimigos. Então ele tentou criminalizar os artistas, já que são esquerdistas na cabeça dele, ele tentou criminalizar, ele usou inclusive a Lei Rouanet para tentar difamar, para tentar caluniar os artistas. Ele sim, né, que pegou a Lei Rouanet para financiar livro que fazia propaganda de arma, esse sim desvirtuando a Rouanet, mas fazendo um discurso fake, tentando acabar com essa lei, ou transformar essa lei em algo que era para corromper as pessoas. Então ele usou todas as armas possíveis para atacar os artistas por 4 anos, e agora, enfim, com o fim do bolsonarismo, a gente vai ver esse discurso cada vez mais ficar só naquela bolha dos malucos da extrema-direita. Os artistas, enfim, sendo celebrados e homenageados como merecem, e o Chico é talvez um dos principais deles. Eu acho que isso que o Guga está colocando é o ponto central dessa análise, porque é um ponto muito emblemático de uma mudança paradigmática do que a gente tinha no governo anterior, que atacava não só os artistas, mas a cultura de uma forma mais ampla, porque, veja, a cultura é um meio excelente para a emancipação popular, é um meio excelente para fomentar pensamento crítico. E onde existe emancipação popular e pensamento crítico, modelo neofascista não se cria. Então é óbvio que o bolsonarismo atacava a cultura, os atores, as atrizes, os músicos de forma mais ampla, porque você cria um modelo de sociabilidade que não tolera esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí. Entende? A pessoa segurar um tripé de câmera, fazendo alusão a uma arma e dizendo que iria fuzilar opositores políticos. Então é muito bom ver o Lula assinando esse prêmio, simboliza uma transição de paradigma de um governo que tinha um cariz neofascista e que atacava toda forma de produção cultural, e a gente vem finalmente para um novo governo que valoriza, que estimula, que reconhece uma personalidade notável como o próprio Chico Buarque. E aí, só para encerrar, existe na cultura popular, Rô, uma frase que diz que até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. O Bolsonaro vai ao encontro disso. Ele acertou, por exemplo, quando ele não entrega a faixa ao Lula, ele criou aquela cena maravilhosa do povo brasileiro sendo representado por aquelas pessoas, e ele acertou ao não assinar, não sujar, como o próprio Chico Buarque disse, o prêmio Camões destinado ao Chico Buarque. Parabéns, Chico. A gente está muito feliz que você tenha recebido esse prêmio das mãos de um presidente legítimo. Vale e eu lembrar posso só acrescentar uma coisa? Vai lá, Elô. Não, é que além dos músicos, dos artistas, o Bolsonaro transformou em inimigos os professores, os cientistas, toda forma de conhecimento, e foi isso que me deu um alívio quando eu vi essa cerimônia hoje. Eu confesso, chorei a beça quando eu vi o Chico falando, porque foi de novo essa experiência desse alívio mesmo.
Vale lembrar, né, maravilhosa ali de Rosa, a ministra da Cultura, né, porque eu acho que também é uma marca, né, deixou de ser secretaria para Ministério da Cultura, Perfeito. o que demonstra realmente a importância da cultura. Ótimo ponto, a Margarete Roa. Exatamente, para a reflexão de toda uma sociedade. Elô, os povos indígenas estão por Brasília, o que está acontecendo por aí? Algo especial? É aquele acampamento que tem uma vez por ano e que vem cada ano é maior. Esse ano está enorme, vai crescer durante a semana e eles vêm brigar contra essa PEC que quer acabar, né, com a demarcação das terras indígenas, e eles vêm para exigir direitos, e foi uma cerimônia linda hoje aqui no plenário da Câmara, onde então houve uma série de discursos a esse respeito. Isso vai ser tema a semana inteira, vai ter uma série de debates, e eles realmente ocuparam a Câmara dos Deputados. Ela se tornou uma grande ocupação dos povos originários que fizeram discursos, mas também cantaram, saíram daqui cantando, como sempre, como disse a Célia Chacriabá, a deputada Célia Chacriabá, que tudo começa com o canto e tudo termina com o canto. Então eles cantaram dentro da Câmara e saíram também aqui cantando, mas estão acampados aqui no eixo central da capital da capital brasileira, aqui em Brasília. Tá todo mundo doido para ouvir. Vamos dar sentida no clima aí de Brasília hoje. Esse mundo é nossa aldeia e trazemos a cura para todo mundo. Somos todos da mesma aldeia. Fiquei arrepiada também, passou pra gente essa emoção. Que bacana, que lindo. Foi incrível, foi incrível. Obrigada, Elô. Uma boa noite para você e até amanhã. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Beijo, querido. Até amanhã. Boa noite, Elô. Muito boa essa diversidade, né? Muito, o Brasil em Brasília. O Brasil precisa estar em Brasília. É isso aí, Rô, com certeza. O problema é que o principal adversário hoje dos indígenas é o Arthur Lira, né? Então, ter o presidente da Câmara contrário à demarcação, favorável ao agronegócio, aos latifundiários, aí complica a vida, né? Mas o governo federal, claro, é um aliado, porém o presidente da Câmara não é. Bom, e foi adiado o depoimento que o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, daria hoje na Polícia Federal. Ele falaria do inquérito que investiga o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores de Lula fossem às urnas, né, nas eleições do ano passado, em 2022. Torres, que está preso, alegou crise de ansiedade e quadro depressivo para não comparecer. Eu vou chamar agora a advogada Maíra Réquia, só para a gente entender um pouco mais esses motivos médicos. Até que ponto eles são verdadeiros ou não e como saber, Maíra? Boa noite para você. Boa noite, Rô, boa noite, César, boa noite, Buga, boa noite a todas as pessoas que estão conosco. Pois é, a gente sempre parte, né, no sistema judiciário como um todo, do princípio da boa-fé, Rô. Então, assim, uma vez que é apresentada uma documentação, um relatório médico, um atestado médico que seja, até que se prove, né, ou que haja indícios contrários, é de se levar em consideração em virtude da boa-fé, que comumente, né, era tida aí no nosso jurídico. Claro que o clã Bolsonaro, as pessoas do núcleo duro de Bolsonaro, como Anderson Torres, não podem gozar dessa boa-fé, haja vista todos os mandos e desmandos que promoveram enquanto estavam ali imbuídos do poder. Inclusive, eu costumo chamá-los de inquilinos do poder, né, enquanto estavam ali. Então, provavelmente tenha sido uma redesignação dessa oitiva em virtude dessa possível, né, veracidade mesmo do estado de saúde de Anderson Torres.
que ao que tudo indica, parece mesmo que está mal, e deve ser marcada uma nova data. Ele deve, de fato, ter inúmeros motivos de preocupação, haja vista todos os delitos que estão sendo imputados a ele, seja enquanto ministro da Justiça, né, nesse caso da operação com a Polícia Rodoviária Federal, seja depois, enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e as suas inúmeras omissões. Então, ele deve ser ouvido em breve, e é importante lembrar também que ele, se quiser, pode permanecer calado, não precisa falar absolutamente nada que possa comprometer sua defesa, mas tem que estar ali em plenas condições até para permanecer em silêncio. Maíra, e aí eu acho que a nossa audiência quer entender isso. Por quanto tempo o Anderson Torres ainda fica preso? Do que depende a manutenção dessa prisão? Existe a possibilidade disso evoluir para um processo mais profundo de delação premiada e esse tipo de coisa? Faz uma análise nesse sentido de como é que se dão as próximas etapas desse trâmite. César, o Anderson Torres está preso preventivamente, né? A gente tem uma disposição no Código de Processo Penal que fala exatamente dos presos que podem ser detidos de maneira preventiva justamente para a garantia da ordem pública e para não atrapalhar as investigações. Então, ao contrário de outros golpistas que estão presos em estado de flagrância, Anderson Torres está preso nessa previsão legal que tenta aí garantir o mínimo de tranquilidade na condução das investigações para que ele não cause nenhum tumulto, ou então que ele não atrapalhe, ou não tente, enfim, coagir testemunhas. É importante a gente lembrar que ele volta para o Brasil sem o celular. Então, além de, eventualmente, não estar aqui na época da tentativa de golpe, né, de todos esses atentados atrozes que nós vimos, ele volta sem o seu celular, já praticamente dificultando a investigação. Então, a prisão preventiva se amolda com perfeição nesse caso, e ele pode ficar preso, até porque já teve manifestação do ministro Alexandre nesse sentido, ele deve ficar preso até o final do processo. Nós estamos ainda na fase de investigações, não foi oferecida nenhuma denúncia para começar a ação penal propriamente dita, enquanto ele não for julgado e eventualmente sentenciado, essa prisão preventiva, enquanto perdura também essas condições da garantia da ordem pública e para não haver nenhum tipo de ingerência nas investigações, ela se mantém. A grande questão é que, quanto mais tempo passa, mais delitos ou indícios de práticas delitosas, elas são descobertas, e isso pode culminar aí com uma condenação, uma denúncia por fatos mais graves e uma condenação por fatos graves no mesmo sentido. E aí a pena a ser cumprida pode ser uma pena bastante extensa. Vale dizer que a gente está falando aqui de delitos como associação criminosa, omissão criminosa, prevaricação, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Ele mesmo, quando não apresenta seu celular, tenta eventualmente se furtar a apresentação de provas, enfim, é uma série de delitos que estão sendo investigados, e ele deve ficar na prisão preventiva, nessa modalidade, deve ficar até que haja a condenação final, caso oferecida a denúncia. Guga Noblar, e fico eu aqui com a pulga atrás da orelha, né? Estaria Anderson Torres precisando de mais tempo para alinhar esse depoimento? A gente entende que se ele quiser ficar calado, ele também poderia, mas essa estratégia de ganhar tempo também estaria relacionada à família Bolsonaro? Qual é a sua opinião sobre isso? Tentando passar algum tipo de recado, de fato, quanto menos ele falar, melhor para ele, senão ele vai acabar se incriminando mais. Dizem que ele não tem muito como fazer uma delação premiada, porque não teria como provar o que ele poderia acusar, ou dizer, ou contar, ele não teria como provar. Então isso poderia virar um tiro no pé. Ele pode acabar se delatando e não conseguindo provar nada contra os outros. Então a estratégia parece que não é a de delatar. Porém, o Alexandre está mantendo ele preso. E, de fato, ele está em depressão. Todas essas histórias de estar emagrecendo, estar em depressão, que ele está passando via imprensa, pode ser lido também como uma maneira de passar recados para o Bolsonaro.
mostrar para o Bolsonaro que não está contente. Ele começou, como ele não tem como provar e, portanto, não teria como criar um processo de delação, ele, por conta própria, passou a ajudar as investigações, deu a senha do e-mail e do celular, disseram que acessaram a nuvem agora, enfim, do celular dele e os e-mails, que agora estão colhendo uma série de informações a partir daí. E isso poderia servir, quem sabe, para que ele respondesse em liberdade às acusações, mas o Alexandre está apertando para o lado dele. Eu queria até saber se, na opinião da nossa convidada, se ela acha que tem gente já criticando, dizendo que, olha, o Alexandre está querendo forçar essa situação, deixando ele preso por um tempo que não seria necessário. Não era essa a forma de se conduzir. O que você acha? Tem algum grau de sentido esse tipo de crítica? Talvez o Xandão esteja tentando provocar uma situação onde o Anderson vai ficar por mais tempo na preventiva para falar. Essa parece ser uma possibilidade de estratégia? Guga, primeiro que a gente tem prazos determinados de prisão quando a gente fala, por exemplo, de prisão temporária. Na hipótese da prisão preventiva propriamente dita, vale ressaltar que a população carcerária do Brasil, que tem um recorte bastante específico de raça, de condição socioeconômica, ela fica muitas e muitas vezes presa preventivamente por anos a fio, quase que esquecidas dentro da prisão. Então, essa crítica, ela não se amolda de nenhuma maneira. A gente precisa fazer um recorte, um estudo do que é a população carcerária no Brasil, sendo que acho que aproximadamente 1/3 dos presos hoje estão presos preventivamente, e se não for mais, né? Então, o lapso temporal no que diz respeito à prisão preventiva de Anderson Torres ainda é muito exíguo, ainda é muito pequeno, se comparado com o restante da população que está preso preventivamente no Brasil, e que malemar tem direito à defesa. Mas mais do que isso, eu acho que vale chamar a atenção para quem é Anderson Torres, né? E qual é o aparato que ele pode ter de tentar se furtar mesmo da sua responsabilidade, né? E tentar tumultuar as investigações. Foi um ministro da Justiça que tinha minuta de golpe, que promoveu todo tipo de tentativa de criar obstáculos na época da eleição, no que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, né? Fez todo um procedimento para que os eleitores não pudessem exercer seu direito básico da cidadania. Depois, enquanto secretário de Segurança, ele não acabou com os acampamentos na porta dos quartéis, né? Não atendeu o telefone no dia que tudo estava acontecendo, quer dizer, se omitiu de maneira criminosa, provavelmente tem todas as suas digitais em todos esses delitos. Então, nós estamos falando de atentados contra a própria democracia e que vinham sendo gestados, se não por ele, muito próximo a ele, né? Quando existe essa tentativa de abuso de poder político ali no segundo turno das eleições, quando se acha uma minuta de golpe dentro da sua residência, quando ele tinha o dever de garantir a segurança do Distrito de Brasília, né, no dia ali do 8 de janeiro, e nada faz, né, e depois volta para o Brasil, estava viajando, volta para o Brasil, se desfaz de provas, né, se desfaz de equipamentos que poderiam comprovar ali não só o seu envolvimento quanto de outras pessoas. Então, assim, é extremamente necessário que ele se mantenha nessa condição para que as investigações elas possam correr com alguma naturalidade ou então sem qualquer ingerência. Infelizmente, eu não sou nada punitivista, mas infelizmente a realidade do Brasil não autoriza esse tipo de crítica no que diz respeito ao tempo de prisão preventiva. A gente precisa, de fato, discutir sobre isso, mas vamos incluir toda a população carcerária, que, como eu disse, tem um retrato bastante específico no nosso país. Perfeitamente. E veja, é curioso alguém que viaja um dia antes do golpe, da tentativa de golpe, pelo menos, na qual foi encontrada, na casa dessa pessoa foi encontrada uma minuta golpista, e agora vem simplesmente te dizer que não, porque não existe nada que seja comprometedor, a prisão não se justifica, o ministro Alexandre de Moraes estaria sendo autoritário, arbitrário.
Ora, meus caros, foi encontrada uma minuta golpista na casa dessa pessoa que até então era um ministro bolsonarista. E me parece que é extremamente complicado, Rô, em jornalismo e em ciências sociais, estabelecer prognósticos. Mas eu acho pouco, eu vou me atrever aqui, eu acho pouco provável que você tenha uma minuta golpista na sua casa e que não exista nenhuma outra a determinação ou gravação ou foto ou registro que vá te incriminar na nuvem, no teu celular, enfim, se você não tem nada a esconder, por que o senhor não apresentou prontamente o celular? E se ele não teria nada a esconder, e eu tenho informação de bastidor que me deixa isso muito claro, por que o Bolsonaro se vê tão apavorado com a manutenção da preventiva do Anderson Torres? É óbvio que todas essas pessoas sabem que existe muita materialidade e que isso vai ser demonstrado a partir do momento em que o Anderson Torres assim decidir. Tá certo, César. Pode complementar, Maíra. Não, eu só queria fazer um reparo aqui, que quando eu faço esse recorte, de maneira alguma eu estou declarando algum tipo de culpabilidade. É só que, infelizmente, a gente ainda tem uma prisão seletiva no Brasil, que diz muito com relação ao perfilamento racial, pauta essa que também está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma crítica, a gente tem que efetivamente enfrentar esse problema assim, a fundo. Urgentemente precisa ser resolvido, né? Não dá mais também. Maíra Recchia, obrigada, uma boa noite para você. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, querida. Boa noite, Maíra. Vamos para os nossos destaques. Vou começar hoje porque já está valendo a lei sancionada pelo presidente Lula que determina a inclusão de raça e etnia em registros administrativos de empregados e servidores do setor público e privado. Essas informações vão todas para o IBGE e vai ajudar, né, na construção de políticas públicas igualitárias. É importante que a gente tenha esse monitoramento e esses dados para que, de fato, a gente consiga avançar nessa questão. Cargos que são importantes, lideranças que não temos, enfim, um retrato do Brasil, né, em relação à população preta e parda, os trabalhadores brasileiros, né, que são em sua maioria. É preciso entender com profundidade para a gente poder promover as mudanças. Guga Noblar, contigo agora. Olha, eu vou falar da piada do dia. A piada do dia foi o post do jornalista da Jovem Pan, bolsonarista raiz, Jorge Serrão, que vocês podem ver a gafe aí que ele cometeu. Jorge Serrão escreveu no Twitter dele que essa bandeira que está ali com um golpista que invadiu o Palácio do Planalto seria do Rio Grande do Sul. Parece que a bandeira aliás, ele disse que era do MST, me perdoe. Segundo o Serrão, essa bandeira, que claramente é do Rio Grande do Sul, num primeiro post ele falou, pergunta para a CPMI fazer o que esse patriota, entre aspas, como se fosse um invasor, estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro. Ele cometeu essa gafe, depois virou piada e tentou corrigir, mas tentou corrigir dando uma de migué, né? Ele escreveu, parece que a bandeira é do Rio Grande do Sul e não do MST. Parece, né? Mas parece, na verdade, é que o Jorge Serrão ficou com vergonha de admitir o erro, porque ele, ao escrever isso, claramente não agiu com o cérebro, agiu com o fígado e pagou esse micão. E agora, pelo menos na hora de ratificar, faz isso de um jeito que não fique só no parece, né? Faz de um jeito que você dê um destaque como você deu na hora de tentar espalhar essa narrativa fake de que o governo tentou dar um autogolpe. Mas é isso, essa é a fonte de informação dos golpistas, esse tipo de jornalista que sequer consegue diferenciar uma bandeira do Rio Grande do Sul com a do MST. É que tem vermelho, tem verde e tal, né? Vai lá, César. Bom, não, o meu destaque é uma outra gafe, essa foi cometida pelo Zema. Ele diz aí, chama a Inconfidência Mineira de golpe, né? Foi duramente criticado, as pessoas naturalmente respondendo que lutar por liberdade não é crime. E
ele, inclusive, utilizou isso, disse que os Inconfidentes não confessaram os seus crimes, porque tratando como golpe a luta contra a coroa portuguesa. Veja, isso é muito sintomático. É muito sintomático, entende? Que uma figura como o Zema, uma liderança política que foi eleita, cometa uma gafe dessa ordem, porque isso diz muito acerca da tua mentalidade e diz muito acerca de como é que você sente as lutas populares por direitos, por emancipação, por liberdade. Na cabeça de políticos como o senhor Zema, todas essas questões caracterizam crime. Então, não por acaso o governo se permite, o governo de Minas Gerais, infelizmente, que hoje é comandado pelo Zema, se permite tratar uma data, uma luta histórica que de muitas maneiras foi um ponto de partida para tudo que se seguiu em termos de revolução no Brasil, de superar o modelo colonial, depois o modelo imperial. O que o Zema representa, se o Zema estivesse vivo naquela ocasião, eu estou inclinado a acreditar que ele estaria do lado da coroa portuguesa. Então, parece que isso vai absolutamente ao encontro de como ele sente essa questão, e é uma gafe monstruosa, que depois ele veio a público, se desculpou, mas já está dito e transmite sim, de muitas maneiras, o posicionamento político desse senhor, Rô. Uma atrás da outra, né? Eu lembro da escritora também. Né? Exatamente, teve essa também. Guga Noblar, boa noite para você e uma ótima semana. Beijo. Boa noite. Até amanhã, Boa noite, galera. Querido. Tchau, tchau. Até amanhã. Vamos de economia? Vamos chamar o professor André Roncalha. Oi, André, boa noite para você. Boa noite, Rô. Boa noite, César. Tudo bem com vocês? Boa noite, todo mundo querido. que está nos acompanhando em casa também. Tá tudo bem. E olha só, saiu na Folha de São Paulo hoje. A cada 10 empreendedores que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro. De acordo com o Banco Central, a inadimplência atingiu 20,7%, um patamar recorde. André, um quadro bem difícil, né, para todos esses trabalhadores. Empreender no Brasil está cada vez mais difícil, não conseguimos nem pedir crédito porque os juros estão altíssimos. Alguma chance de melhorar no curto prazo, ou pelo menos no médio? Você sempre me faz essas perguntas que me deixam aqui entre o desejo e a análise, né? O meu desejo é que melhore rapidamente, que a gente encontre uma saída, né? Mas com esse, vamos dizer, a maneira como o Banco Central vem asfixiando a atividade econômica no Brasil, é muito difícil imaginar que sem uma redefinição do cenário que o Banco Central utiliza para analisar a economia, é muito difícil que a gente enxergue uma melhoria muito rápida. Nesse caso da inadimplência do microcrédito, a gente está falando de uma elevação que veio ali de algo em torno de 5% até agosto de 2022 e começou a crescer de maneira acentuada, né, no final do ano passado e vem crescendo de maneira sintomática, mostrando evidentemente que as pessoas, né, as famílias que estão endividadas, aqui a gente está falando de microempreendedores, tanto aqueles no setor formal, quanto os empreendedores no setor informal, eles estão literalmente com a água no pescoço, né? Não precisa mais do que uma pequena ondulação na água para que eles iniciem o processo, né, de falência generalizada. A gente está falando de várias pessoas que dependem do crédito, e aqui o nível das taxas de juros chama a atenção. Quando esse processo começou a se acelerar, a gente estava falando de juros na casa de 50% ao mês. É algo muito elevado, desculpa, 50% ao ano. É algo muito elevado para quem tem um trabalho, para quem tem uma microempresa e está com dificuldade de se manter. O mesmo problema aquela que o governo Bolsonaro tomou no ano passado, a partir de março, para gerar signado para quem recebia o Auxílio Brasil, ou seja, uma medida eleitoreira dentre as várias que o governo Bolsonaro tomou, que veio agravar muito, né, as dezenas de milhões de famílias que se encontram hoje com inadimplência, que tem uma dificuldade grande de honrar os seus pagamentos. E aqui 2 variáveis ajudam a aliviar esse problema. A primeira o governo já está tomando, que é elevar, né, as transferências via Bolsa Família e uma série de programas do governo
que rapidamente vão começar a fazer efeito, então isso alivia um pouco a restrição orçamentária. E o segundo ponto, que não depende diretamente do governo federal, mas depende do Banco Central Autônomo, que é reduzir as taxas de juros para que gradativamente, né, haja um repasse ali, uma diminuição do efeito sobre dos juros sobre a economia. Eu sei que esse crédito ele é um crédito direcionado, ele tem taxas de juros mais elevadas, mas ainda assim ele também é afetado sobremaneira por essa situação generalizada de corte de crédito que o Brasil vive hoje em dia. Pois é, torcendo aí, né? Porque senão a economia não roda, nada anda e ficamos aí, estagnados, né? E, André, uma outra notícia que saiu é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao Estadão que quer abrir a caixa preta das renúncias tributárias, ou seja, de quem não paga imposto, que produz um buraco de 600 bilhões de reais por ano no orçamento. André, 2 perguntas. Dá para começar a cobrar de quem nunca pagou? E 2, isso ajudaria quanto a resolver o problema de caixa do governo? Dá para começar a cobrar, tem um conjunto de medidas que, inclusive, não tem uma dificuldade muito grande de ser aprovada pelo Congresso, que são impostos que, na verdade, já são devidos, mas eles não são pagos, fazem parte disso aí os 150 bilhões que o Haddad está prevendo buscar, na forma de redefinição de como que empresas, principalmente grandes varejistas, descontam o que elas pagam de ICMS daquilo que elas deveriam pagar para o governo federal na forma de PIS e COFINS, né, que são esses tributos federais. Existem várias medidas que ele chama de regularização fiscal, que é basicamente conformidade, né, obrigar as empresas a cumprir com aquilo que elas devem, evitar fazer joguinho, que a gente chama de triangulação, que faz de conta que está vendendo para o Brasil de um país no exterior onde não tem tributação, né, e aí, só que a empresa nunca saiu aqui do Brasil, a produção nunca sai, é só uma manobra contábil para evitar pagar imposto. E existem essas desonerações que são renúncias, abatimentos, existem alíquotas específicas para determinados setores, que somam hoje, Roberta, algo em torno de 440 bilhões de reais, é 4,4% do PIB, mais ou menos, que a gente está falando, de desonerações que são regulamentadas. E elas têm um acompanhamento feito pela Secretaria da Receita Federal, que é divulgado de maneira periódica para a gente acompanhar. E ali tem de tudo, tem desde Zona Franca de Manaus, ProUni, passando pelo Simples, que é um regime de tributação específica para micro, pequenos empreendedores, inclusive, né, os PJs, que são as pessoas que abrem empresa para poder emitir nota, e existem vários outros benefícios que são dados, mas que não são claros para a população. Então, o que o Haddad está promovendo vamos trazer isso tudo à luz do dia, vamos jogar isso para a sociedade, né, analisar, e quando a gente for fazer o que estão demandando, que é uma reforma fiscal, efetivamente a gente faz com tudo sobre a mesa. Ou seja, não vamos fazer uma reforma tributária incorporando nessa discussão uma série de distorções de empresas, de indivíduos que hoje não pagam, considerando, inclusive, aqueles mais ricos no topo da distribuição. Então, o ministro, ele sintetizou de maneira que eu achei muito lapidar o nosso problema hoje, que é, a gente tem que pagar 700 bilhões de reais em juros da dívida pública, porque a gente deixa de arrecadar 600 bilhões de reais na forma de arrecadação que já deveria ocorrer de maneira, né, conforme a legislação prevê. Vai mexer com gente graúda, bem graúda. Vamos ficar de olho e seguir aí os próximos capítulos, né, Calejão? A gente está falando de 600 bilhões de reais. É muita grana. É muito porque dinheiro. A gente está pagando, né? Exatamente. É muito dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Então, eu acho que é absolutamente pertinente que isso, de alguma maneira, seja endereçado por esse novo governo. Muito bem. André Roncalha, obrigada e uma ótima noite para você. Boa semana. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, uma boa semana para todo mundo. Um abraço, querido. Obrigado, André. Seguimos na economia. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro com a nossa parceira Débora Maganha. Boa noite, Débora. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite também para vocês que estão aí em casa. Olha, Roberta, como na sexta os mercados ficaram fechados por causa do feriado aqui, hoje foi um dia de ajustes no nosso índice ao que aconteceu nos mercados lá fora
e de acomodação em relação às expectativas para o que temos de indicadores nessa semana. No final da semana passada e início dessa semana, os preços do petróleo conseguiram recuperar parte das perdas, o que levou as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras a subirem 1,54% e 1,91% hoje. Essa alta diminuiu a perda observada aqui no Ibovespa, mas não foi suficiente para levar o nosso índice para o positivo. Isso porque o minério de ferro, negociado lá em Dalian, na China, caiu mais de 3% só hoje e 8% desde quarta-feira. Esse movimento fez com que a Vale fechasse o dia em baixa de 3,62% e as empresas ligadas à siderurgia, como é o caso da CSN, também seguiram essa mesma tendência. Então, com boa parte das ações em queda, o nosso Ibovespa fechou em baixa de 0,40%, cotado ali nos 103.946 pontos, em um dia com pouco impulso e mais de um mercado cauteloso. Esse sentimento de cautela, pessoal, deve ficar presente nessa semana, porque ao longo dela a gente vai ter a divulgação de indicadores importantes na Europa e nos Estados Unidos. Então, primeiro, a atenção deve ficar voltada para o PCI. O PCI é um índice de gastos com consumo pessoal dos Estados Unidos, que o Banco Central de lá gosta muito de acompanhar. E aí ele usa esse indicador para as decisões em relação aos juros, então vai ficar aí bastante em foco. E além dele vão ser divulgados os PIBs tanto dos Estados Unidos como da zona do euro, que devem mostrar para a gente como esses ciclos de alta de taxas de juros globais impactou o crescimento por lá. A semana também deve ser bem desafiadora para as ações de tecnologia, porque nessa semana as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, também vão divulgar os seus resultados, e o mercado está pessimista com a expectativa pelo lucro das gigantes de tecnologia. E foi justamente por causa desse mix de expectativas que a Nasdaq, lá em Nova York, ficou com destaque negativo hoje e caiu 0,29%. Então, pessoal, nessa semana o mercado deve ficar mais cuidadoso e de olho nesses indicadores lá de fora. Aqui no Brasil, o que deve ficar em foco é a divulgação do IPCA 15, que acontece na quarta-feira. Vamos acompanhar essa semana aí e eu volto amanhã para trazer mais detalhes do que tem impactado esse tal mercado. Tirando o S&P, tudo no vermelho nessa segundona. Débora, obrigada, um beijo, boa noite para você. Boa noite para vocês. Boa noite, querida. E as pessoas aqui no chat perguntando do Chico Sá. Chico Sá está de férias, postou uma foto, estilo capa de disco esse final de semana. Muito maravilhosa. Maravilhosa. Quem não segue o Chico Sá na rede não sabe o que está perdendo. É isso aí. Vamos à programação do ICL de amanhã, que acorda logo às 7 com Desperta. Essa feraça aí, Leandro Demore, lendo as principais notícias do dia, fazendo aquela análise especial, aquele olhar crítico e apurado que só o Leandro tem. E depois, coladinho do Desperta, tem ICL primeira edição, olha aí, olha o trio. Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e William De Luca, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7 da noite, olha nós aqui outra vez, ICL segunda edição, com César Calejão e essa garotinha aí ao lado, Roberta Garcia. Gente, recados dados. Boa noite para você. Boa noite, obrigada a você que nos acompanhou. Super obrigada pela sua audiência. E amanhã a gente se encontra aqui no ICL Notícias, segunda edição, às 7 horas da noite. Bota o sininho aí. Beijo, até amanhã. Boa noite. Um beijo, boa noite, gente. Ele é simplesmente o maior pensador negro da atualidade no planeta. Considerado o sucessor de Martin Luther King. Foi um dos melhores alunos da história de Harvard e é professor emérito de Princeton, onde o Einstein ficou durante o seu período nos Estados Unidos. Os livros dele são traduzidos em dezenas de idiomas e vendem milhões de cópias. O Dr. Cornel West, considerado também como Brother West, vai dar uma aula histórica para o ICL no dia 4 de maio, às 8 horas da noite. A Revolução Possível, uma aula histórica com o maior pensador negro do planeta. Para você se inscrever é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Uma aula para deixar todo mundo absolutamente impactado e com vontade de fazer um planeta melhor. Se inscreve lá, a gente se vê no dia 4.